Candeia que é assim. Ô, gente. Meu pai. Olha, gente. É Kubilá com Zolaê. Kubilá com Zola. Kubilá com Zolaê. Kubilá com Zola. Tumonaya engana finda e Tolonga uizangimba Inzo ni boya Inzo ya ungunzo Kizonga banda mazae Inzo ni boya Cedo marumbaxi Inzo ya ungunzo Kizonga banda mazae. Deitada numa esteira de coisas materiais vazia, no silêncio quieta, numa entrega total, verdadeira, sentindo a força que em mim penetra. Força, gunzo, engolo, que do alto vem e mistérios e vida contém. E no chão sagrado entra, e do chão ressurge, e no meu corpo se adentra, levando-me a grandes mistérios do mundo tão velho e novo. Eu, no chão sagrado, na imersão total do mistério de Nzambi e dos Inquis, meditando sobre o revelado, pensando no que o chão me diz. Eu tão grande e tão pequena, aceitando sem entender, recebendo sem perceber a força que vem do alto e ressurge da terra e se faz razão do meu viver. Esse é o Recebendo Gunzo. E depois eu fiquei pensando, essa coisa, essa força que vem do alto. Mas essa força que vem do alto é porque já ressurgiu, já chegou no plano, né, que está do alto. Mas no fundo, a força vem de baixo. Que é embaixo que está toda a nossa ancestralidade. A gente vive nesse mundo que a gente vê, que a gente toca. Mas o mundo invisível é como que esse mundo imerso, que a gente não vê, que está embaixo da terra. Nosso mundo ancestral, dos nossos antepassados. E de toda a ancestralidade, porque que são os Inquices, que são, né, todos os elementos da natureza que chegaram antes da gente. Então, é a nossa ancestralidade. Eu quero muito agradecer, primeiro, a meu Inquice que me deu esse presente de poder estar aqui, né? Algo que
Eles lá planejam, e a gente só está dentro. Mas eu queria muito agradecer e pedir a toda essa energia que está aqui nos circundando, que nos abençoe, abençoe a vocês, o trabalho de vocês, ilumine a mente, o pensar, o querer, a ação, a missão de vocês. Intondele, Nzamba Quataçá. Muito obrigada. Tirakizanga. Eita! É a mata. É verdade, Alice. Olha ela. Aqui é pitanga. Mas ali atrás. Aparente de... É. A gente chama Tirakizanga. Tirakizanga? É. Na verdade, a pindaíba, na linguagem do povo de santo, é chamada de quebra-feitiço. É. Essa parece com o para-raio. E essa daqui, que coisa é essa? Lindinha assim. É minha infância, eu sou da década de 40, eu nasci em 43, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, Bahia. E olhando um ambiente como esse, me faz lembrar muito minha infância, né? Porque naquela época a gente tinha muito mato naquela comunidade que hoje é um bairro. E mato, fontes de água, córregozinhos, né? Que desembocava Vasco da Gama, que dava para Rio Vermelho. Quer dizer, era a configuração do lugar. E a minha infância, né? Eu fui muito feliz na minha infância, na minha juventude, muito feliz. Né? Tive vida de criança, tive espaço, o espaço mato no fundo do quintal, né? Um pouco na frente, né? no terreiro, mas os quintais, uns, né? Dava para outro, e a gente ali brincava e aprendia, né? A gente aprendia brincando, interagindo com esse mato, né? De tardinha, de noite, principalmente quando tinha lua cheia, a gente ia para frente da casa, ouvir histórias, fazer brincadeiras. Mas o espaço mato é muito forte na minha lembrança de infância. E naquele tempo não tinha... A farmácia era o mato. Eu não me lembro de a gente comprar remédio na farmácia. Eu me lembro de 2 remédios da minha infância que minha mãe comprava em farmácia, que era biotônico Fontoura e a emulsão de Scott, né? Mas muito se usava. E a gente aprendia, né? Porque a planta nascia espontaneamente e era aquela planta que fazia xarope, né? Como cambará, né? Xarope da raiz do cambará. Os chás que se fazia quando se tinha dor de barriga, dor de cabeça, quando se tinha gripe. Ninguém ia para farmácia, né? Ia para o mato, quer dizer, o mato era a farmácia da gente, né? As rezadeiras, benzedeiras, às vezes você estava com o olho quebrado, está com o olho quebrado, precisa se rezar de quebrante, de olhado. E aí
Lá ia, né, a pessoa para ou na frente da casa que tinha uma planta, ou lá no quintal, e ia lá, tirava para rezar a gente, para benzer a gente, não é? Que era uma forma de remédio, que mais tarde eu vim encontrar no candomblé, né? Você se curar também com as folhas, o banho de folhas, o banho de folhas, o chá que se toma. Então, o ambiente natural foi muito forte na minha infância, não é? E a gente, como eu digo, a gente aprendia, como um aprendizado que ainda é dos terreiros tradicionais, onde não tem livro, não tem apostila, mas é a vivência que te ensina, é viver com os outros. E naquela época era isso. A gente aprendia o que via a mãe fazer, a avó fazer, a tia fazer, e a gente tinha muitas avós, muitas tias, sem ser tias, sem ser avós. Mas era o mais velho, vovô fulano, vovó fulana, minha avó, meu avô, minha tia, meu tio, né? Até um primo, uma prima, que já eram na idade mais avançada, como é costume na minha família até hoje, né? Então são chamados de tios, né? Porque são mais velhos. Então minha infância foi uma infância onde eu aprendi dos mais velhos, convivendo com os mais velhos, vendo o que os mais velhos faziam, as mais velhas faziam. Mas também daquela coisa de estar lá no quintal, estar no mato. Plantas que hoje estão nas plantas punk. Eu digo, olha só, quando eu era criança fiz tanta comida brincando de boneca, comida de verdade, que a gente aprendia a cozinhar brincando, né? O brincar com a boneca, o cozinhado que a gente fazia, usando bertalha, usando o ora pronobis hoje, que a gente chamava de folha de espinho, né? A gente fazia o caruru de folha de espinho, que é o ora pronobis, porque tinha mais abaixo da ladeira tinha uma senhora, Dona Anjinha, que ela fazia azeite, né? E a borra do azeite a gente chama de bambá. Eu me lembro que a gente comprava um tostão, né? Era a moeda da época, R$ 500, R$ 400, um tostão de bambá, que era como um azeite para temperar a comida, né? O caruru da folha de espinho. Então, tudo isso, essa experiência eu tive de criança. Hoje estão retornando, né? Nascia espontaneamente mostarda, bertalha, o bredo, que chamam bredo de porco, o bredo de Santo Antônio, taioba, tudo isso. E a gente conhecia desde criança que eu conheço, né? Sei que serve para comer, sei a folha, uma folha que serve para fazer um chá, né? Capim santo, tinha uma torceira de capim santo, uma torceira de capim, lágrima de Nossa Senhora, que a gente ficava pegando as continhas para fazer colar. E que a gente perdeu justamente perdendo o espaço quintal, né? Com as invasões e também com as ações que a terra não era a propriedade nossa mesmo, porque até hoje, a gente não tem um documento de posse daquela terra. Ninguém vai nos tirar, porque tem o uso capião, tem um bocado de lei aí que nos assegura. Mas, naquele tempo, arrendava-se, né? Os donos da terra arrendavam a terra. Meus pais arrendaram essa terra, construíram, né, a casa da nossa família. Uma das casas, a casa matriz, a primeira, que é hoje o terreiro, um zone boiá. Então, a gente, aquele território era assim, aconteciam as coisas assim. E nessa minha infância também, mesmo sem eu ser, né, da religião, da prática do candomblé, mas minha mãe era, né, e a gente vivenciava tudo. Tudo isso fazia parte do viver. Não tinha aquela coisa de você, não, você vivia aquilo, né, e marca.
né? Tá impregnado em você, é você depois. Então, eu sou fruto disso, eu sou fruto, né, disso aí. Eu sou fruto de ações que hoje eu digo, eu aprendi a fazer política, a ser política, né? Não política partidária, mas fazer política mesmo, coisa coletiva, lá, ali. Quando se juntava para... A gente não tinha, sabia o que era asfalto, não tinha transporte, não tinha nada, o transporte lá era carroça. Mas quando se juntavam as pessoas para melhorar os degraus, né? As escadas da ladeira, que era tudo de terra, e quando chovia, vinha enxurrada, aí tinha aqueles dias de juntar todo mundo para fazer aqueles mutirões. Ou quando era tão diferente de hoje, as casas eram uma casa aqui, outra ali, outra acolá, né? Casa de taipo, casa de... onde foi me forrada de telha de zinco, né? Depois que a gente foi tendo as casas de adobe, que fazia os adobe para construir as paredes, para depois chegar casa de tijolo, casa de bloco e hoje as casas de laje, né? Mas, quer dizer, isso foi coisa que eu vivenciei na minha infância. Fazia folha de santo. Porque aí, ó, pega as menorzinhas, porque as maiores mas as menorzinhas... Às vezes é o lugar. É o lugar que deixou a pessoa. Ela tem, e a palma dela também lembra, só que ela mais, pode ser, durinha. As primeiras lembranças são as lembranças de ver o candomblé na casa de minha avó Minacó, que foi onde minha mãe fez o santo, como se dizia naquela época, né? Depois, agora, eu usei iniciado, mas naquela época ela vai fazer o santo, fez o santo, é feita de santo. É o linguajar que eu vivenciei na minha infância. Agora que se fala em iniciado, naquela época não tinha nada de iniciação. Era feito mesmo, era o santo mesmo, tinha negócio a gente não tinha aquele linguajar de orixá, de inquice, de vodum. Tinha, mas não era o comum que até o leigo sabe hoje. Naquela época sabia que quem era de Angola cultuava inquice, quem era de Jeje cultuava vodum, quem era de Candomblé cultuava orixá, mas tudo era o santo, era filho de santo, era o povo de santo, era feito no santo, né? Vai fazer o santo, ou fez o santo com fulano. Era esse o linguajar, né? Candomblé de Angola, Angola Munjola, Angola Muxicongo, não sei o quê. Tinha o candomblé, os candomblé do povo de Maria Neném, do povo de Mariquinha Lembá, né? Foi esse linguajar que eu registrei. E quando eu entrei no candomblé, né? Que eu fui lembrar de minha avó Maria, que foi a parteira da família, Maria de Pedro, como ela era chamada, Maria de Pedro, Maria de Pedro. O filho dela era chamado Pedro. Era um senhor, já conhecia ele, senhor, que era compadre lá de casa, padrinho de um dos meus irmãos. E essa minha avó Maria, ela era também angoleira. E ela era da raiz, não de Maria Neném, mas de Mariquinha Lembá, né? Do Angola, da raiz de Mariquinha Lembá. Que hoje estão dizendo que é um angolano, paquetã, que vem dessa raiz. Diferente da raiz de Maria Neném. Aí... minha avó, ela lavava, engomava a roupa, mas ela tinha um tabuleiro. Ela vendia aquelas guloseimas, né, feitas em casa. Doce tamarindo, doce de umbu, cocada preta, cocada puxa, feito com rapadura, diferente da cocada que minha avó Minacó fazia,
que era uma cocada, mas já do açúcar queimado, ela botava. Né? Ficava moreninha, mas era diferente da cocada feita com a rapadura puxa, que minha avó fazia. E ela, né, fazia naqueles tachos de cobre, tenho muita memória disso. E ela, tudo que ela fazia era rezando, cantando. Naquela época cantava, eu via e tudo. Quando, em 75, eu me confirmei, aí eu entrei mesmo no Candomblé, aí eu fui ter acesso a esse mundo das coisas que são lá de dentro, dos cantos, das rezas, foi que eu me lembrei de muitas rezas, né? Que eu tinha ouvido antes, cantiga de Inquice, né? Cantiga de santo, como a gente dizia, que já ouvia ela cantando. Ou as cantigas de Queto, né? Que eu ouvia muito no terreiro de minha avó Minacó, né? Que depois, né? Mas a gente ouve assim quando ia espiar o Candomblé. Então, é essa coisa assim que me trouxe. E essa coisa de lutar, de me interessar por causas coletivas, isso veio também de minha infância, de minha juventude, porque eu lembro que meus pais se envolviam, eu vi ainda nova, quando não tinha idade para participar do corpo da sociedade que foi criada, mas eu via meu pai, minha mãe, e minha mãe era muito ativa, muito dinâmica, muito envolvida com essas causas do bairro, da comunidade, né? Minha mãe foi diretora de clube de mãe lá, minha mãe foi parteira, e minha mãe lá em casa às vezes parecia farmácia, né? Porque todo mundo queria orientação para um remédio. Estou assistindo isso. Essa já não é, não. Você tem que ver isso. Não é. Tem que ver isso. É isso. É essa cor. Olha aí como é diferente. Essa é daqui. É ela, ó. Oh, meu Deus. Gaúda. É a terra. É ela. Olha. É ela. É por causa da terra. Aqui, o clima, aqui, tudo é diferente. Lá parece que tem mais, olha. É assim mesmo que ela fica. É ela. Eu conheci pelo caule. E o caule dela, ela dá imbira. Você pode tirar uma coisa assim que serve para amarrar. É ela. Pindaíba. Chamam também pindaíba, pindaíva. Ela está muito graúda, mas é ela. Eu digo, aqui essa mata vai dar pindaíba. É pindaíba. Podia vir um horário muito. É ela, com certeza. Mais Cedo. Mais cedo. Cedo, sabendo que é ela. Por isso aqui também ele conhece. Olha, no colo dela, tá vendo? É pitadinha assim. Quando ela dá maior, ela dá uns cachinhos, mas tem muito, olha. Essa área aqui é a área que a gente vai encontrar. Ali tem mais. Ó, quer ver? Banangira, 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 banangira. Já não é. Eu estou olhando de longe. Parece que é, mas não é. Não é. Você vê, você tem que ver, você conhece isso aqui. A cor do caule, né, dos galhos. Ela tem um galho que é ela assim, mas ela vai se espalmando.
né? E é assim. E eu pensei que era, mas já não é. Mas ela é. É, papai já me mostrou que tem. Se tem aqui, deve ter em outro canto também. Ela não é a única. Bem aqui assim para dizer, olha eu aqui. Você está me procurando? É, mas é ela. Vou levar Banangira. Eu sei que a hora não é propícia, mas é só para mostrar para Deise, para ela conhecer. Pois é, dona Pindaíba. Hoje a gente tem o nosso terreiro, né, tocado por nós, né, os da família que se iniciaram no Candomblé. A gente colocou o nome desse patrono nosso, que é o Caboclo Oniboiá, né? Lá é um terreiro de Angola sim, porque os fundamentos de iniciação das pessoas, os fundamentos de cuidar dos inquices é pelo ramo africano, né, das tradições Congo-Angola. Mas a gente cultua os caboclos. E por que isso? Porque foi o caboclo Oniboiá, que era o caboclo de minha mãe, era o nome do caboclo de minha mãe, que quem deu o caminho para minha mãe ser feita no Candomblé. Foi ele que chegou e que falou que minha mãe, né, precisava cuidar, né, e orientou para buscar, para procurar a pessoa que era minha avó Minacó, que morava ali abaixo, para cuidar de minha mãe. Minha mãe tinha uma dor de cabeça, isso foi contado por ela, ouvi dela. Uma dor de cabeça, que essa dor de cabeça não passava, era uma dor de cabeça remitente, e fazia remédio, coisa, e a dor de cabeça, era dor de cabeça. Minha mãe, mês de junho, agora nem tanto, mas antes eu ainda alcancei muito, até minha juventude. Mês de junho é mês de Santo Antônio, mês de armar nas casas um altar para ter as trezenas de Santo Antônio, rezar, cantar, né? As ladainhas, as coisas de Santo Antônio. E se armava o Santo Antônio, como a gente dizia, né? Tinha aquela armação de madeira que se guardava e todo ano botava assim numa quina de parede. E ali se enfeitava com papel crepom. E embaixo tinha, né, forrando a mesa onde botava o altar, tinha aquelas... Me lembrei muito disso aqui em Minas, né? As bandeirolas que se tem aqui recortadas, pois a gente fazia assim, os desenhos na toalha, né, de Santo Antônio. E minha mãe armava muito Santo Antônio, fazia aquelas guirlandas, aquelas coisas de papel crepom, e ia nas casas armar, né? Porque tinha as noites de Santo Antônio, noite de jovem, noite de moças e rapazes, noite da família, tinha assim. E mudava-se, às vezes era cor-de-rosa, era azul, era verde. Minha mãe fazia isso muito bem. E aí ia para o Garcia, ia para a Rua da Lama, Rua 13, fazer essas coisas. E lá no mês de junho chove muito. E onde é hoje a Cardeal da Silva, onde tem inclusive a UXAL, né, um campus da Universidade Católica, era a Roça dos Padres, depois o seminário, agora é a universidade. E essa rua era de noite, era breu mesmo, porque de tarde, logo cedo, a copa das árvores emendavam, né? E minha mãe conta, né, porque meu pai falou que numa dessas vezes que ela estava com a barrigona e foi armar esse Santo Antônio, na volta chovia muito, e meu pai andava muito rápido, muito ligeiro.
Mas de repente diz que minha mãe desbandeirou da frente e o nome de minha mãe era Neclides, mas ele chamava Necride. Para, Necride, espera, Necride, que nada. O caboclo tinha, né, caboclo Niboiá, tinha pego minha mãe, não é? E quando chegou em casa disse que tinha que fazer o santo dela, tinha que procurar cuidar dela. Que a coisa da cabeça não era coisa do homem de anel, era para cuidar da coisa. Porque o caboclo era para, minha mãe era para trabalhar com esse caboclo. Bom, minha mãe fez o santo que minha avó me nacou e tudo, mas ela disse, não quero, eu quero cuidar de meus filhos, cuidar de minha família, não tenho tempo para trabalhar, para não sei o quê. Ela era para ser feita em casa e ela não quis, mas logo cedo ela teve que trazer as coisas dela para dentro de casa, que hoje nós cuidamos, porque não foi despachado quando ela faleceu. E aí, ela não queria, mas ela estava em casa e as pessoas chegavam em casa, porque as pessoas vinham procurar lá, dona Equílio, que eu estou assistindo isso, está acontecendo isso. Daqui a pouco lá ia o caboclo para o quintal, porque era mato mesmo, tinha onde achar as folhas. E aí ia para o quintal e pegava, e sacudia a pessoa, e dava remédio, e a pessoa curava. Porque ela não queria, mas era assim. E por que o Niboiá hoje? Porque a primeira vez que eu vi minha mãe com o caboclo, eu não entendi nada do que ele falava, né? Falava tudo embolado numa outra língua que não era nenhuma língua entendível, né? Mas a última vez que eu vi minha mãe com o caboclo, eu já era confirmada, já estava no candomblé. E ele, foi uma pequena oferenda que minha avó Minacó fez e minha mãe desceu, disse também. E aí o Niboiá chegou e disse, aí falou lá na língua dele, né? Não como eu estou falando, né? Que agora eu já podia entender ele, né? Aí esqueci, porque aí eu me lembrei que em pequena eu não conseguia. E ele aí disse que era ela e ele era ele. Ela tinha o tempo dela, depois que terminasse o tempo dela, ela, né, ia. Mas ele, com ela aqui ou sem ela aqui, enquanto tivesse um de nós da rama, ele estaria na família. Então, eu como, né, fui a mais velha e naquela época só eu que tinha entrado no santo, eu tomei um compromisso para mim de sempre cultuar o Niboiá, mesmo independente de estar em algum corpo, né? Eu sempre fazia as minhas pequenas oferendas. E aí hoje que a gente, né, já tinha mais membros da família, que a gente resgatou, eu disse que não tinha, era ele que tinha que ser, independente de minha mãe ser de Oxum, de Oxóssi, de cultuar, né, esses orixás, mas que ele seria, né, o patrono do nosso terreiro. Por isso, um Zó Niboiá. Por que a senhora estava procurando a pindaíba? Porque é uma folha muito importante que a gente usa. Aqui parece mucumbe, olha aí. Mas o cheiro já não é mesmo. Viu? Sim, mas dá. Viu? Porque é uma folha que a gente usa muito. Usa pra... de repente, essa pode até ser.
a gente usa para sacudimento, a gente usa para banho. Ela... Pindaíba é o nome popular dela. Tem um nome científico que eu esqueci agora. Já pesquisei sobre ela. Mas ela, na linguagem assim, do povo de santo, linguagem dos herveiros, ela é conhecida como quebra-feitiço ou tira-feitiço. E eu acho que essa folha é um pouco como meu nome, minha digina, meu nome no candomblé é Zimeuanga. Zimeuanga vem de Zima Uanga. Zima é apagar, tirar. Uanga é o sofrimento, magia, e alguns chamam também é o feitiço. Então, ela é de quebrar o feitiço, tirar o feitiço. Ela tem a ver com a minha digina, com o meu nome. Né? Tirar o sofrimento. Quando a gente tira feitiço, magia, coisa no sentido de o mal feitiço, tira o sofrimento, né? E eu estou à procura porque lá eu estava lendo e disse que é uma folha, uma espécie em extinção. E aí eu estou com a preocupação de tirar uma muda para a gente ter lá no terreiro, nem que seja num vaso, numa coisa, a gente vai podando para mais ter a espécie lá. Por isso, né, que fala do que é o Unzô Uniboiá. O Unzô Uniboiá é um terreiro de candomblé de nação Angola. Nós descendemos, né, da raiz de Maria Neném, que é o mais remoto, porque todos nós que estamos lá no Unzô hoje, tocando, pegando as coisas que minha mãe deixou, que quando eu fui me confirmar, já levei, né, esse legado de minha mãe. Mas aí a gente se iniciou no terreiro Tanuri Junsara, que é um terreiro filho do Tumba Junsara, né, com a minha mãe também, que já espiritual, nossa mãe, que já é falecida, a Nengo Mameto Kunderenê, e que veio do Tumbajunsara. E o Tumbajunsara, né, do finado Siríaco e Mona Lubidi, eles vêm da raiz de Maria Neném, né? Então, lá a gente segue os fundamentos de terreiro de candomblé de nação Angola. Os cantos, as rezas que a gente tem, são na língua Kikongo, Quimbundo, né, diferente do Queto, que é Iorubá. Né? A gente não toca com a Guidavi. Quando a gente reverencia algum orixá de Queto, aí a gente toca com a Guidavi, não é? E aí a gente, mas tem dentro do Uniboiá, do Unzô Uniboiá, a gente tem os encontros, as reuniões de caboclo, que são encontros de cura, onde as pessoas vão, né, se tem algum problema de doença que a gente precise tratar na parte espiritual, a gente trata, quando é para encaminhar para a pessoa ir para o médico, mas mesmo precisando do médico, a gente atua, né, com a nossa cura espiritual para ajudar. Porque mesmo um médico que vai curar uma pessoa, ele pode não conhecer, não acreditar, mas a gente acredita que ele tem energia. E a gente faz oferenda, faz pedidos para que, né, esse médico tenha um caminho para bem tratar aquela pessoa. Então, lá é um terreiro que a gente não anda fazendo festas, né? A gente faz oferendas, a gente faz, mas é uma casa de cura, é uma casa que qualquer pessoa que nos procure, que bata, a gente tem a obrigação de atender, porque a nossa missão é a missão de Uniboiá. É talvez o que minha mãe não quis, né, assumir, a gente está assumindo, não é?
Mas é um terreiro onde a gente também tem uma visão política, a gente trata dessa situação que a gente vive no país hoje, é tratado, é discutido, é falado. A gente luta contra a violência, né, familiar, contra né, a gente cuida também a questão da saúde, que está afligindo aí a questão da AIDS, a gente também, que eu faço parte da Renafro, então a gente está lá também para orientar, para como evitar, e uma vez tendo como se cuidar, como, né, enfrentar isso, mas de uma maneira que a pessoa, né, enfrente de uma maneira mais leve. Então lá é uma casa de cura, é um terreiro de candomblé, mas é uma casa de cura em todos os sentidos. Como eles mostram, né? É isso mesmo. Obrigada, Sanga Cortessá. Tondele. Tem cantigas de caboclo, tem cantigas. Quando é a parte africana, a festa dos Inquis, canta-se as cantigas na língua africana. Então é língua Kikongo, Kimbundo, Umbundo. Mas nos encontros de caboclo e na festa do caboclo, a gente canta para o caboclo, né? São cantigas de caboclos, em geral em português. Às vezes uma ou outra palavra assim que é de cultura indígena, mas as cantigas são em português. Tem o Rei das Folhas, que inclusive é o caboclo de Alice, tem boiadeiro, né? Que é um dos caboclos que ela tem, boiadeiro e tem marujo. Mas esse boiadeiro de uma das minhas sobrinhas, que é do mesmo barco de Alice, esse boiadeiro é muito importante para nós também, que ele foi um caboclo que chegou antes que a gente tivesse estruturado um zone boiá como tem hoje. Já tinha, a gente fazia coisas pequenas para o caboclo, fazia as oferendas para Oxum, para Oxóssi, mas esse caboclo ele veio como que amando de Oniboiá para nos ajudar nessa empreitada de instaurar mesmo, né, um Zone Boiá. Ele veio muito para nos dar orientação, ele veio muito para reforçar, né, o que a gente já fazia e muito mais ainda. É o boiadeiro, é um caboclo boiadeiro, do tipo boiadeiro. Boiadeiro mesmo, tem muitas cantigas que falam de boiadeiro. Uma seria: o boiadeiro, cadê sua guiada? O boiadeiro, cadê sua guiada? Minha guiada ficou em Belém, meu chapéu de couro ficou lá também. Sem a minha guiada eu não sou ninguém. É uma das cantigas dele. E tem: nas tranças do seu cabelo, eu bebi água, do Gravatá. Eu bebi água do Gravatá, seu boiadeiro, no seu chapéu de couro. Uma das cantigas também, para boiadeiro, para marujo, marinheiro, aguenta o leme, marinheiro, aguenta o leme, não deixa a barca virar, não deixa a barca virar. Já salvei a artilharia, já salvei a artilharia. Desembarque na ribeira, desembarque na ribeira, rema canoa no fundo do mar. Aê, remador, rema canoa no fundo do mar. Aê, remador. Isso é cantiga de marujo.
E tem muitas cantigas de caboclo. Tindorerê, aê, cauíza, tindorerê, sangue real. Eu sou filho, eu sou neto da Jurema. Tindorerê, aê, cauíza. Tem muito. São muitas cantigas. Tem lá na mata, lá na Jurema, lá na mata, lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena. Uma lei severa, é uma lei sem pena. E lá na mata, cheio marumbaxi. Lá na Jurema, lá na mata, lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena. Uma lei severa, é uma lei sem pena. Tem muitas cantigas de caboclo, muitas cantigas. Mas a gente, quando tem o encontro de cura, a gente começa defumando a casa, incensando, né? Incensando o ambiente, né? Defumando. Como é? Agora me fugiu incensador, mas aí já é no... Como é aquela cantiga para incensar? Estou louvando, estou incensando. Estou louvando, estou incensando a casa do bom Jesus da Lapa. A casa do bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou o seu altar. Nossa Senhora incensou o seu altar. Incensou para cheirar. Incensa, incensa essa casa, pro mal sair, a felicidade entrar. Incensa, incensador, a casa do meu avô. A casa do meu avô, a casa do meu avô. Incensa, incensador, a casa do meu avô. E aí depois a gente canta os pontos, né? Os pontos os pontos. Vocês chamam aqui pontos. Lá a gente chama as cantigas. Aí a gente começa louvando, cantando as cantigas do caboclo. E aí os caboclos chegam, né? Vai chegando, vai. Chega boiadeiro, chega marujo, chega rompe-nuvem, chega pé de serra, chega pena branca, chega... Tem vários nomes de caboclo, né? Cada um depende, o caboclo é que traz o seu nome. E quando a gente tem os festejos mesmo do caboclo, ou às vezes até na cura também, a gente pode começar rezando para o caboclo. E é interessante que as cantigas de caboclo são em português, louva, nas cantigas de Inquice, não. Mas nas cantigas de caboclo é que fala em Nossa Senhora, fala em Jesus, Maria e José, entendeu? Cantiga de caboclo. Louvação para caboclo, não para Inquice. Inquice é só na língua africana. Não mistura com português, não mistura com negócio de igreja, nada. É outra história. Agora, mas tem... E às vezes, na cantiga, que aí é que eu digo, aí tem uma mistura, né? Na cantiga do caboclo,
é que uma vez ou outra a gente, às vezes, pode achar também uma palavra, um termo que é africano. Aí é que eu digo que a junção dos caboclos, dos índios, com os negros banto, né, os negros do Congo, de Angola, eu acho que foi muito forte, não é? Porque foi a construção de nossa identidade, nossa cultura, nossa língua, foi entre eles. E aí tem uma cantiga que a gente canta assim na reza, é uma reza do caboclo, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a língua banto, né? Que ela é assim. Cainganga yoko, inganga yombinda se tombendo yonzin. Eka inganga yoko, inganga yombinda se tombendo yonzin. Yalakutala kwame simbikale, ingelandanzinha e o yembe, yembe landanzinha e ae ko enã, enã e ae ko enã, enã e ae ko enã, enã ae ko enã, enã e. Então, nessa reza, eu acho que pode ter alguma palavra que seja indígena, né? Alguma terminologia indígena, mas eu acho que tem alguma coisa com som também de língua banda, né? Isso aí é reza que a gente reza para caboclo, né? Mas tem muitas cantigas bonitas de caboclo, muitas cantigas. Tem uma cantiga que fala, inclusive, porque os caboclos tiram as cantigas, né? Eles tiram as cantigas. A gente tira, mas eles chegam e tiram a louva deles, eles tiram a cantiga dele, aí um aprende, depois aí já vai usando, cantando, mas é muito comum. Tem uma cantiga que a gente fala também um pouco da nossa raiz de santo, de Inquice. É uma cantiga, como a gente canta. Aê, Junsara, tumba Junsara. É como que o caboclo chega e salvando e perguntando. Quando tem alguém da raiz do Junsara, eles louvam. E nessa cantiga, quem é dessa raiz vai para a roda dançar com o caboclo. Aê, Junsara, tumba Junsara, eu vim lhe ver. Aê, Junsara, tumba Junsara, como vai você? É uma cantiga. E tem uma cantiga, como eu falei antes, que às vezes louvam também os santos católicos. Uma cantiga mesmo que fala Jesus, Maria e José. Maria e José, eu que Deus quiser. Mas Deus salve. Não. A gente diz Jesus, Maria, José, há de ser o que Deus quiser. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José, há de ser o que Deus quiser. Geralmente, como quando a gente tem a reunião de cura, no final, a gente geralmente canta, né? Para encerrar, para fechar. Só Deus, Ave Maria, meu Deus,
só Deus, pois só há um só Deus, só Deus, só Deus. Aí termina mesmo fechando, um abraço dado de bom coração. E a gente se abraça, uns abraçam os outros. Caboclo, gente que tivesse abraço. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. É por isso que eu digo, a gente tem que reverenciar o caboclo. Porque o caboclo é o dono da terra. O caboclo é quem estava aqui. O português não é dono da terra. O africano não é o dono da terra. O dono da terra é o índio, né? E o caboclo, para a gente, é o ancestral, né? Os espíritos dos índios. E esses índios que se cruzaram mesmo com os negros, que é o caboclo para a gente. O caboclo é isso, né? Daí, por isso que tem o índio de pena, mas tem um caboclo boiadeiro, tem um marujo, que aí já mostra também um pouco da influência, né, com o português. Né? Marujo que vem de Lisboa, que beleza nas ondas do mar. Eu venho de mares longe, por cima da terra, duas pombas real. Por cima da terra, da vela, por cima da vela, duas pombas real. Né? Então, e o caboclo é isso, o caboclo é o que dá a cura, o que tem o saber da terra, da raiz, das plantas. E nisso ele misturou muito com o negro que vem do Congo, que é natureza. A gente não tem lenda, não tem mito. Inquice é isso tudo que está aí. Aí está a energia de Inquice e de Orixá, de Vodum para mim, entendeu? Não tem a forma, que isso, a gente que dá. Esse negócio de lenda, de mito, história, a gente que criou. Isso a gente não criou. A gente pode recriar, replantar, mas quem plantou primeiro foi o Criador, foi Deus, foi Zambia, Olorum, Javé, Jeová, Alá. Não importa o nome, um só. Não tem dois deuses, não tem Deus. Os deuses africanos, não existem deuses africanos. Existe Orixá, existe Inquice, Vodum e quem sabe outras culturas o nome que dá. Mas existe só um Criador, ou Criadora, né? Então é isso, a energia. E a gente, o caboclo, o índio, é muito importante para a gente, por isso que ele. Como é que você vai falar de índio num ambiente de construção? Falar de índio num ambiente de mata. É lá que é a vida dele, que é o lugar dele, que é a casa dele. Demarcar lugar para índio, não tem que demarcar. Ele tem que ter liberdade, ele tem que ter terra, ele tem que poder andar. Ele índio não é de cativeiro, como ele diz. Né? Cativeiro, eu não sou de cativeiro. Tanto que ele às vezes diz que a gente, a parte do africano, do santo africano, é de cativeiro, que fica lá dentro. Ele não precisa de cativeiro, ele não tem cativeiro. Ele não é cativo, ele precisa de liberdade. Como a gente também, mas a gente cultua, né, o orixá lá no quarto. Ele não, ele é o mato. Então eu acho que nesse ponto ele casa bem com o que veio do Congo, né? Ele chega livre, ele vai, e pula, entendeu? Caboclo é caboclo. Caboclo, ninguém segura caboclo. E aí, todo mundo precisa do caboclo. Eu acho muito errado as pessoas que cultuam o orixá e que afastam o caboclo. Afasta o caboclo, mas não afasta o que a gente é. Porque nós somos uma mistura. Nós não somos negros puros iorubá, negros puros Kikongo, Bakongo, não, nós somos misturados, não é? E, às vezes, na minha família mesmo, meu pai tinha uma influência, que era iorubá. Minha mãe era negra, não sei se era da cultura do grupo iorubá, outro grupo, mas ela tinha muita coisa de índio, né? Ela tinha... ela dizia até que o pai dela era assim, tipo Cabo Verde, como a gente chama, que é negro, mas com aquele cabelo bem liso de índio.
né? A gente chama lá de Cabo Verde. Então, a gente tem que aceitar o caboclo, não é? Porque muita gente tem o orixá, mas tem o caboclo também. Então, por que não cuidar do caboclo? E tem muita casa que eu acho errado mesmo. Eu acho errado casa de queto, que dá aquela coisa de ser puro. Ninguém é puro. Não tem nenhum terreiro, nem os mais, não são puros, não. Tem ninguém puro. Posso dizer, aqui é puro, é sol e urubá, é só que nada. Manhaninha do Apo Afanjá, ela não era da cultura iorubá. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, eu acho errado esse negócio de dizer que é puro, que aqui é queto puro, alaquetua. Não tem nada disso. Porque se tiver que dar caboclo, dá mesmo. E é errado mesmo, é porque não dá, o povo não cultua o caboclo na sua casa e as pessoas que têm caboclo vai dar caboclo nas casas dos outros. Isso é muito feio. É melhor que dê na sua casa, para depois dar na casa dos outros. Porque nós, angoleiros, a gente abraça o caboclo. A gente tem os nossos inquis, a parte africana, mas a gente tem a parte do caboclo, sim. Não existe uma nação de Angola, um terreiro de nação Angola que não cultue o caboclo. Todos os terreiros de nação Angola tem lá o seu culto ao caboclo, tem lá a cabana do caboclo também. Porque aquele filme que eu assisti, Orei, achei muito interessante, porque, e eu já tinha falado, é justamente na década de 70 que a gente retoma, né, as lutas anteriores do movimento negro né, e aí surge o movimento negro unificado. E aí, isso na década de 70, que bate com a década que eu entro mesmo para o candomblé, que eu sou confirmada macota no candomblé. E aí, eu estou aqui hoje porque eu comecei, naquela época, uma luta enquanto militante negra, mais a religiosa do candomblé. A militante negra religiosa do candomblé. E justamente começo a lutar pelo lugar de sujeito, sujeito da reconstrução de sua história, sujeito na sua fala sobre sua religiosidade, porque eu começo também a perceber, a observar que a gente era objeto de pesquisa, de estudo, não é? E começa a me incomodar a maneira, né, como mostrava. Eu, aí na ótica da religiosa, né? As nossas coisas, os nossos fundamentos, que eram fuçados e mostrados de uma forma exotizada, de uma forma, né, de magia, de uma forma, ou então, a coisa folclórica, e muitos negros sendo cooptados e ajudando para isso. E eu sempre fui contrária a isso, né? Eu digo, não, está na hora da gente falar. E começava a falar de candomblé, mas de uma forma diferente. Porque naquela época eles queriam saber qual é a cor do orixá, qual é a conta de orixá, o que é que come, o que é que faz, como é que dança, como é que... E daí? Tem que falar, e nem isso é importante para ninguém, isso é importante para a gente. Mas é importante saber como é que a gente concebe esse mundo. O que é que esse mundo para a gente? É somente isso aí, quando morre vai para o céu? Aí... Não, esse mundo é diferente. A gente age, interage o tempo todo com quem já foi, com quem está, entendeu? Os lugares, né, do mundo, os mundos dentro desse mundo que a gente conhece. Eu digo, não, tem que falar essas coisas, porque isso é o que é a nossa visão de mundo, é a nossa cosmovisão. E tendo consciência de que os mais velhos, os mais antigos, se você fosse falar cosmovisão, visão de mundo, não, a gente não tem não, a gente não sabe o que é isso. Mas tem, porque a maneira de agir, de interagir, é dentro
de uma maneira que você concebe que é esse mundo, né? O sonho, quem é que a ciência lá da academia pode ver de uma maneira, mas para a gente o sonhar é diferente. Se você sonha com isso, com aquilo, o que é que está dizendo para você? O que é que indica para você? Pouco me importa o que é que o estudador, o estudante do sonho, o professor, né, dessa coisa, a mim não importa, importa como eu vejo o sonho. Ah, sonhou com isso, sim, vamos embora ver o que é isso. Vamos embora jogar os búzios para ver o que é que está dizendo, o que é que um inquice está falando, um orixá está falando através desse sonho. Ou um antepassado, uma pessoa que já foi, né, está dizendo. Porque quando a gente dorme, todo mundo interage com esse mundo sobrenatural. Todo mundo. Ainda que não acredite, ainda que não, isso é. Mas quando você sonha com um avô, um bisavô, ou você sonha com você, e você não precisa ser negro, você não precisa ser negra, você não precisa ser de candomblé para isso. Todo mundo tem isso. Quem é que não sonha? Todo mundo sonha. Agora, às vezes sonha, está dizendo coisas e você, por não ter essa cultura, não fica alerta para o que alguém que está num plano além está ali alertando, né? Então, essas coisas assim que eu comecei a compartilhar, a falar, a tratar, sem estar aquela coisa de falar as cores de orixá e não sei o quê. Não, mas falando disso, compartilhando e mostrando o valor, a importância que isso tinha. E rejeitando aquela coisa da hegemonia. Ah, fala em orixá, língua de orixá, língua de urubá. Contempla todo mundo. Não me contempla enquanto angoleira. Eu, enquanto angoleira, minha língua não é iorubá. Minha língua é Kikongo, Quimbundo, Umbundo, outra língua lá. Não é iorubá. Eu, quando canto para Inquice, quando danço para Inquice, não canto nem danço iorubá. Quando eu canto e danço iorubá, eu sei que eu estou reverenciando orixá. Estou reverenciando a mesma energia numa outra cultura. Então não me venha com essa cultura, que é a mesma coisa de achar que a língua do branco é a língua do branco que me contempla. Não me contempla. Entendeu? Então comecei a falar dessas coisas, desse jeito, e rejeitando ser chamada de Ekede. Eu não sou Ekede, eu sou Makota. Ah, mas é a mesma coisa. Pode ser até a mesma função, mas não é a mesma coisa. Porque Ekede é na língua iorubá do Queto e Makota é na língua Kikongo do angoleiro. E eu sou angoleira. Então comecei a levantar essa lebre. Eu fico feliz hoje de ter muitas macotas, muitas mulheres que rejeitaram também como eu e que me seguiram. E não, eu sou macota, que eu sei que muitas hoje poderiam estar sendo chamadas de Ekede, está tudo bem, né? Mas eu sei que eu abri caminho para isso. E hoje, e com isso também, o povo angoleiro, né, foi se espelhando sim. Que ninguém falava, eu tive o topete, tive a coisa de começar na década de 70 falar dessas coisas. A gente tem língua. Se a gente tem língua, a gente tem que usar essa língua. E comecei no meu terreiro, que às vezes falava o nome do... Sim, mas quem é quem? Quem é Oxum? Quem é Ogum? Quem é coisa? Ah, é assim, então vamos embora chamar o nome que ele é, né? Então, eu sei que eu comecei esse movimento. Isso, para mim, foi uma atitude política. Foi uma atitude política que eu tomei, né, a partir de minha religiosidade, fazer negritude por esse veio aí, né? Porque, e quando eu comecei a vivenciando a partir de minha vivência, eu vendo que
o candomblé era muito importante para a negritude, né? Para nós hoje afrodescendentes, né? Que é assim que se chama, para nós afro-brasileiros, porque no candomblé você, né, esses elementos identitários estão todos lá. E aí depois eu via, ainda que seja de uma forma sincrética, como na Umbanda, seja numa forma dos reinados, das congadas, dos moços, mas está lá, tem alguma coisa lá que está sendo, né? Quer dizer, a nossa identidade está aí, desse jeito, nessas tradições, nessas coisas que chegaram de lá e que em cada ambiente deste país, chamado Brasil, desta nação, a gente recriou, reconstruiu de uma forma. Então, diz, é importante essas línguas, porque eu também não aceitava, né? Ah, tudo é a mesma coisa. Sim, a função pode até, é essa função, né, da Ikeda, da Makota, mas acontece que ter, mesmo fragmentado, essas línguas é a prova daquele africano que veio aqui, que deu contribuição para essa terra. Então, pode ser um mini vocabulário, é importante. Ah, é um canto que faz isso, mas essa língua não é nem Kikongo, nem Kimbundo, nem Urubá. Que língua é essa? Que povo foi esse que veio e deixou essa marca aqui? Né? Então, é importante para quem não é de candomblé também. É importante nesse brasileirismo, nessa cultura brasileira, para o branco também. Você vive aqui. Você não vive lá na Europa, você vive aqui. Então aqui é a sua terra. Aqui que foi reconstruído. Então o que é negro, o que é índio, tem que ser também de grande valor para o branco. Ele tem que olhar como um valor e não como uma coisa menor. Então, quando eu comecei esse... Hoje eu tenho consciência disso. Naquela época não, foi um fazer que foi assim, me atiçando. Eu fui, né, não era embasada em quê? Embasada na minha vontade, na minha coisa que vinha na minha cabeça. Quem botou na minha cabeça? Meu inquice, os orixás, os voduns, os caboclos. Quer dizer, eu fui um instrumento para... vamos embora, vá nesse caminho aí que mais tarde vão pegar e vai ter outros que vão alertar também. Hoje eu tenho consciência, por isso que eu digo, tem uma coisa assim que vá, se abra, diga sim. Não rejeite, não bloqueie aquela coisa que você tem como missão. Né? É o que você, né, tem, assim, é todo mundo que faz esse tipo. Não, não é todo mundo, mas vai fazendo. Porque um dia, no passar, muitos outros estarão fazendo. A universidade não será mais a mesma. A sociedade, a nação também já está com outra visão. É assim, a gente está no mundo para isso. Nesse momento eu vejo o seguinte, é aí que eu acho que a gente tem que buscar, talvez na universidade, talvez naqueles que fazem a política partidária e que, né, são simpatizantes, ou que não sejam de terreiro, mas que estão conosco, para a gente aprender mesmo, né, sobre como fazer essas questões políticas desse momento, né, que tem que chegar no terreiro da mesma maneira que a gente vai ter o nosso culto, mas tem que ter essas conversas dentro do terreiro, para analisar essa situação junto com pessoas que podem falar sobre o que é, porque às vezes a gente não é o que de informação, mas de ter essa formação para a gente, essa informação, conversar sobre isso, não é, aprofundar mais essas essas correntes político-partidárias que estão aí, mas
E quando eu digo de politizar, é isso, é conversar sobre isso, é gente que tem a propriedade desse saber, né, para informar, de informação mesmo, e de formação da gente. Eu mesma preciso disso, que eu eu assumi a leitura, mas às vezes as minúcias, as coisas, a gente precisa. Tem que ser levado. O povo de terreiro não tem que saber só o que a televisão está dizendo. Não, tem que ser a coisa mais profunda, o que é que está por trás disso. E a gente analisar e a gente ter essas informações, né? Saber. Porque tem muita gente de terreiro, né, antigamente também, que foi muito usado. Chegava lá, dava qualquer coisa, saco de cimento, não sei o quê, para você votar em A, em B, C. Hoje não, a gente a gente tem que saber, quando a gente bota um votozinho, agora não é mais a urna, que você tem que... Quem é que você está lá escolhendo? Porque faz o quê pela gente? Defende que leis? Essa lei é importante para nós, que é de terreiro, nós que somos negros, nós que lutamos contra o racismo, nós que lutamos contra a violência. Quem é quem? Né? A gente tem que saber. Então, politizar nesse momento é isso. E ver que nesse contexto, que estratégias, nós que estamos cá na base, né, no nosso miudinho, o que é que a gente pode ir fazendo para ir minando as consciências, os jeitos, porque lá na frente, por certo, que a gente vai ter que tomar atitudes. Mas essa atitude a gente não vai... Eu acredito que não deve ser tomada somente quando chegar uma outra campanha eleitoral. A gente tem que começar de agora. O que é que a gente pode fazer? Se articular um terreiro com o outro, pessoas de santo na comunidade onde tem aquele terreiro, para o povo politicamente estar com a consciência bem informada. Para na hora, não, peraí, você vem com isso aqui, a nossa é outra. A gente dá outra resposta. A gente precisa disso nesse momento. A gente precisa disso. Os inquices têm os cânticos, né? Agora, um cântico, que é um cântico de um ritual público, não é uma coisa interna. É um cântico de Inkosse. Inkosse é equivalente, Inkosse Mukumbi, ou Roji Mukumbi, é o equivalente a Ogum, né? É equivalente a Gu, para o Jeje, Gu, para o culto do Queto, Ogum, e na nossa língua é Inkosse Mukumbi ou Roji Mukumbi. Então tem um canto que eu uso muito, gosto muito, porque é um canto que é para Roji, é para Inkosse, né? Que desbrava o caminho, vai, mas que fala, né? Ele não vai só. Somos nós dentro da mata, dentro das selvas de pedra. É a gente, num contexto da agora, que a gente não pode estar sozinho. A gente tem que estar encangado junto, não é? Com outro, porque se um bambear, outro segura, não cai não. Vamos embora, né? Que é um canto que eu inclusive cantei naquele dia do prêmio, da entrega do prêmio. Né? Cinzamoco lecô, simbelangue, cinzamoco lecô, simbelangue. Moco é mão. Simbelangue, cinzamoco lecô, simbelangue. Singue, singue, singue é uma coisa que amarra, que ata, né? É uma dos termos que serve para isso. Singue, singue, né? Se amarrem uns nos outros. Balandaqui, tumbacacô, quer dizer, sigam, né? Eles seguiram, é como que disseram, a gente também, siga, landa, seguir. Balandaqui, tumbacacô, sigam, mas essa coisa de estar singue, singue, né? Balandaqui, tumbacacô, sigam, mas desse jeito para não cair,
né? Tumbacacô. Nós não baca cair. Tumbacacô. Nós não cairemos, né? Vamos seguir juntos, engatados, amarrados uns nos outros, né? Para não cair. Singue, singue, balanda que tumbacacô, singue, singue, balanda que tumbacacô, oiembere que cumus, balanda que tumbacacô, iembe, iembe, vamos mais, iembe, iembe, calma, calma, vamos na calma. Balanda que tumbacacô, singue, singue, balanda que tumbacacô, oiembere que cumus, balanda que tumbacacô. Ah, cavungo. Cavungo é tudo. Cavungo é a terra. É essa terra, né? Nós somos, né? Essa química que tem na terra. Química que é remédio, química que é alimento, química que todo terreno precisa de ter. A gente precisa viver. Tem uma máxima que eu acho muito interessante. Eu aprendi com Foucault. E quando eles falam sobre o que é a terra, aí eles dizem, a terra é futu de anquice de acanga calunga, mujambo de amoio. Quer dizer, a terra, esse planeta, que é a casa comum de nós que somos seres terrenos, seres humanos, é um pacote. Um futu é como um sachê, um pacote. Futu de anquice. E o que é enquice? Enquice é sinônimo de bilongo. Enquice é a essência curativa. Enquice é o remédio. Não esse remédio desta ciência moderna que diz tradicional. Tradicional é a nossa, né? O enquice é tudo que a terra dá, né? Que é essa essência curativa. Porque o alimento é remédio, o remédio é alimento. A gente é que distancia a coisa, mas o que a gente come vem da terra. Vem como remédio, é a cura da gente, é o alimento da gente, é o que alimenta o corpo. Então, enquice. Enquice é uma palavra que vem do verbo quinça. Quinça quer dizer cuidar de, curar, tomar conta, dentre outros significados. Então, daí vem, que é o enquice? O enquice, né, para nós no candomblé, é aquilo que nos cura, que nos cuida, que toma cuidado, toma conta da gente. O enquice. Então, futu de anquice é o pacote de enquice. De acanga calunga. Canga é amarrar. Canga, a gente tem, né? A coisa que amarra, canga. Amarrar, enlaçar, dar nó, mas também codificar. Quer dizer, tudo que a gente tem aqui, que hoje tentam codificar a maneira humana, científica, né? Foi codificado por Calunga, por Inzambi, pelo ser, pela ser, geradora, criadora. De acanga, calunga, canga, selado, amarrado, enlaçado, codificado por Calunga, por Deus. Mujambujá. Mujambujá é uma expressão que existe no Kikongo, que quer dizer com intenção de para, com a finalidade de. Mujambujá, moio. Moio é vida. Com intenção de vida, para a vida, com a finalidade de dar vida. Então, tudo quanto a gente tem na natureza, e junto com os fenômenos da natureza, mas essa natureza que é palpável, tocável, que foi deixado aí as plantas. Hoje tem plantas ornamentais. Sim, a gente que está dizendo que ela é ornamental.
Mas tudo que foi colocado, não foi colocado por colocar. Cada matinho que às vezes a gente não planta, mas está lá. Está lá a pedra e surge aquele matinho, aquela planta que você não plantou. Ah, é o mato. A gente pode não saber a finalidade daquele mato. A gente pode não conhecer. Mas tem um dia, vai ter um dia, que vai ter alguma doença, que aquele mato vai servir para curar aquela doença. Tem uma árvore imensa. E embaixo tem os matinhos. Ah, a gente olha e a árvore. Mas aquele matinho que está no pé dela tem alguma coisa a ver com aquela árvore. Entende? Então, tudo que Deus plantou, que deixou, a gente é que não está sabendo cuidar, porque em tão pouco tempo a gente tem destruído tanto, em vez de ajudar a ir além, né? E o homem está destruindo. Vai ter um morro, botou um morro ali, aí tira o morro. E acho, aquele morro teve uma finalidade de estar ali. E a gente tira. Às vezes para botar um espigão para fazer uma outra coisa. E aí corre terra ali, dá não sei o que ali, entendeu? A gente está interferindo em tão pouco tempo que a gente está em cima da terra, porque levou quanto tempo, né, para o nosso planeta se formar, se forjar. Então é isso, essa máxima, né, dos Congos que ele deixa e que é tão importante que a gente precisa de dar atenção a isso, né? A gente precisa dar atenção. E Cavungo é isso. Cavungo é terra, é essa... Cavungo, Mulu, Obaloaê. Ah, tudo isso, Beru, isso é bom. Ele é isso. Ele é essa energia que peregrina por baixo da terra, né? Fazendo com que a química, né, surja aqui, surge ali, né? Tem esse clima, tem o outro, mas está tudo aí. Está tudo aí na terra, né? Isso é Cavungo. E Cavungo, ele tem muito, eu acho que ele é... As energias, os inquices, os orixás, né? Tá tudo interligado. Mas essa interligação de Cavungo com Catendê, que é o sangue, né? Com o Tatamuilo, que é o sol, que precisa também, mas com a água, né, que é Dandalunda, né, que tá tudo aí interligado para poder dar vida, para poder fazer com que perpetue a vida, né, e cure a gente das doenças. Cavungo é muito profundo, né, é aquela coisa do, né, do se voltar para ter, do pensar. Talvez a gente de Cavungo, né, seja essa coisa do pensar, né, pensar sobre o mundo, pensar sobre tudo, porque ele leva a gente a pensar, a refletir, né? Olha, pata de vaca. Essa é que é boa pata de vaca para o diabetes. Essa que nasce assim. Ah, essa é pata de vaca. A pata de vaca. É... Aqui é canela de velho. É, canela de velho. Essa é aqui. De Cavungo, é. Hã? É, essa já é outra. Aqui tem Pindaíba. Aí, então, aí, canela de velho. Canela de velho você encontra tudo quanto é. Não gira pela hora assim. Olha a pata de vaca. Essa pata de vaca que nasce assim,
é que é a boa para fazer remédio.